Estou muito feliz por estar aqui entre os irmãos. Você está nesse trabalho do Congresso do Discipulado para o Brasil e eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para você sair daqui revestido de técnicas, de conhecimento. E essa oportunidade, ela é uma oportunidade única. Mas todo ano tem congresso, eu sei, mas o amanhã não nos pertence. Então, o dia de hoje é um presente para você. Eu sei que os irmãos estão num trabalho de imersão, mas eu não quero lhe afogar. Queridos, eu já fui antecedido aqui por pastores que têm um conhecimento tão vasto e a gente se sente tão pequeno diante do desafio, mas esse é o momento que Deus nos deu. Valentes é um projeto que nasceu no coração de Deus e pela graça do Senhor Jesus, estamos trabalhando em cima dele. E como bem disse o pastor Marcos Tedesco, não adianta eu chegar na sala de discipulado, cheguei lá na sala dos adolescentes, vou chegar para eles e vou fazer assim, ó, piazada, tá aqui, ó, mais um livrinho para nós. Já tinha do discipulado, o cara já traz a Bíblia, um livrinho, que nem os pastores falaram, foi um ano inteiro de trabalho, o cara se dedicando, e aí o cara vai e chama de livrinho. Não, aí agora você foi em festa de coelho vestido de cenoura, né? Você perdeu ali a malemolência e a moral. Brincadeiras à parte. Todo conteúdo que é produzido é passado por um processo de revisão tremendo, para que venha a ter coerência, coesão e fundamento teológico. Não é um livro teológico, mas é um material que tem fundamento teológico, tem que ter Bíblia. Você não vai lá chegar a dizer para eles assim, ó, vocês têm que ser homem, hein? Tá, mas o que a Bíblia nos diz sobre ser um homem? Qual é o conceito da palavra? Não, porque na minha opinião, você não está aqui para falar a tua opinião, você está aqui para falar da palavra de Deus, o que é o caráter de Cristo. Então olha para a sua capa que você tem dessa amostra que você tem, isso aqui é só uma degustação. Está vendo que o título é Valentes, forjados no caráter do Filho de Deus. Inicialmente nós pensamos em colocar forjados no caráter do filho de Davi. Porque nós sabemos que Jesus também era chamado de filho de Davi, pela sua descendência. Mas para que não ficasse dúvida, para que não tivesse problema de dupla interpretação, não, vocês estão falando de Davi aqui, ó, Davi. É Salomão que vocês estão falando aqui. Então, para não ter problema de dúvida, interpretação teológica equivocada, filho de Davi. Qual foi o primeiro nome que nós demos ao projeto? O primeiro nome que eu soube, antes de nós entrarmos, qual foi o primeiro nome que estava pensando? Visto que tinha o das meninas, que se chama Pérolas em Formação, que é baseado no curso da UFADVille, curso da União Feminina, que é o quê? Preciosas. Cada módulo do Preciosas é uma joia preciosa. Tem o módulo esmeralda, tem o módulo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E daí eles pensaram, poxa, isso aqui para as meninas dá certo. Pérolas em formação, porque a pérola é formada através de dor e sofrimento de uma ostra. Então é um processo complexo e interno dentro da ostra, e eu não estou aqui para explicar a biologia, mas é uma coisa muito intimista. E isso tem tudo a ver com a mulher. Aí quando foi pensado no nome para os meninos, eles estavam pensando em colocar ouro em lapidação, ou diamante em lapidação. Aí eu cheguei, conversando com o pastor Marquinhos, eu falei assim, pastor, posso dar uma dica para o senhor? Pode, estamos aqui no nosso brainstorm, vamos conversar. Eu acho que não. Imagina comigo, pastor, vamos colocar a seguinte imagem. Imagina uma menina, uma adolescente de 15 anos, com um marca-página dentro da sua Bíblia escrito, eu sou uma pérola em formação. Tá certo? Tá certo. Agora imagina um menino com um marca-página escrito, eu sou um diamante em lapidação. Não vai dar certo. Porque nós temos a quinta série aqui, ó, né? A quinta série está viva na nossa mente. Então, nós temos que pensar como a identidade masculina é. Homens pensam sobre coisas de homens. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para vocês. Já que o pastor Marcos falou que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, para que serve o curso do Valentes?
Qual que é a necessidade de ter mais um tempo com os adolescentes meninos? E do que isso se trata? É sobre isso que a gente vai falar rapidamente. Vamos lá, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Desculpa, né? Desculpa. Estou mostrando aqui simplesmente uma das maiores obras de arte da engenharia mecânica, mais conhecido como Ford Mustang 1969, modelo Mach 1. Desculpa, eu pesquisei sobre isso. O que é essa imagem? Ele está meio achatadinho, né? Que a imagem é 16:9, daí ele ficou meio gordinho. Mas o que essa imagem representa para vocês? Alguém tem alguma opinião aí? Força, o que mais? Potência, velocidade, V8, o que mais? Masculinidade. A gente não falou, mas quando você pegar o material, junto com a lição, você vai receber um Old Spice lenhador, de tão másculo que é esse curso. Brincadeira, tá? Não posso me comprometer com nada. Agora eu vou fazer outra pergunta baseada em outra imagem. Masculinidade, potência, velocidade, são coisas... E todos aqui que responderam são homens, viu? Olha só. Agora eu vou pedir para vocês analisarem esse carro. Por que vocês estão dando risada? Nossa! Você que não é desse universo de carros, você vai olhar para essa imagem e o seu coração já pecou contra o Senhor. Porque você disse assim, mas ele faz a mesma coisa que o outro carro faz. Tem 4 rodas, tem motor, tem banco, leva, ele faz a mesma coisa que o outro. Não entendi nada disso que você está fazendo. Nós estamos falando aqui de uma questão de mais uma vez, Você pode fazer as mesmas coisas que o outro carro faz, Dolphin Mini. Você pode ter a mesma funcionalidade, mas a sua identidade é para outro público. Você está entendendo? Esse carro aqui tem uma identidade forte. Agora, se o cara chega com esse carro, a identidade é outra. Não estou falando aqui de condições financeiras, eu estou falando aqui do universo masculino. Ou seja, é por isso que ele quer comprar um Opala, é por isso que ele quer comprar um Mustang, é por isso que ele quer comprar um Ômega. Só dos anos 90 para trás que entenderam o que eu estou falando. Ou seja, não é simplesmente um carro. Você, moça que está aqui, entenda, não é só um carro. É a identidade masculina que está naquele carro. Por isso que para você, esse carro aqui, é um perfil de pessoa. Agora, o outro carro tem outro perfil de pessoa. E não se assuste, esse é o padrão que o mundo tem colocado na masculinidade. Você sabia disso? É isso que eles estão chamando de homem, um homem desconstruído. Vamos desconstruir a masculinidade tóxica. Masculinidade tóxica. Abra tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a árvore da semente, que está sobre a face de toda a terra, que produz semente. Eis que vos tenho dado toda a árvore. Eu tenho uma versão que ela é um pouquinho diferente. A primeira palavra é frutificai. Quantos aí tem frutificai na primeira palavra? Frutificai. Gênesis capítulo 1. Primeira coisa que Deus vai dizer para o homem. O versículo 26 é: e disse Deus, façamos o homem. O 27, criou Deus a sua imagem e semelhança. O 28, e Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai. Sabe qual que é a missão do homem? Frutificar. Mas frutificar no quê? Em tudo. Tudo é frutificar. Quem gosta de trabalhar com gente preguiçosa aqui? Ninguém gosta. Porque o preguiçoso, segundo Provérbios, ele é como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. O objetivo é frutificação. Por isso que o homem se importa tanto com trabalho, resultado, processo. Porque isso está intrínseco no nosso caráter. Por que às vezes a gente é meio bruto? Porque a gente veio do barro. O barro é bruto mesmo.
Mas graças a Deus que nós temos o oleiro que nos molda no formato que Ele quer. Vamos lá, vamos ser bem objetivos aqui. 3 coisas que um homem faz. Isso não tem ali na lição, você pode escrever. Provisão, proteção e propósito. Sem essas 3 coisas, falta alguma coisa para o homem. Provisão, proteção e propósito. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o homem, ele vem com esse código de fábrica. É frutificação. Ele tem que prover algo. E não é só no ambiente financeiro. Ele tem que prover também carinho, amor, companheirismo, proteção. Tem cara que se andar na rua, ele é capaz de ter um comportamento pior do que uma mulher que tenha medo de andar na rua sozinha. Por quê? Porque ele não se sente seguro para defender alguém. Ou não pensa na proteção de alguém. Então, proteção faz parte do código do homem. Você tem que proteger aquilo que é seu. E por último, propósito. Como assim propósito? Deus colocou o homem sobre a liderança da casa. Ou seja, é ele que vai dar a direção. O que você mais vê hoje é adolescente perdido. O mundo está cheio de adolescente perdido. Aí pensa, se essa é a referência masculina que eles têm, você acha que eles vão querer prover, proteger e dar propósito a alguma coisa? Você se sente seguro do lado de uma pessoa assim? Não. Por quê? Porque essa não é a masculinidade que Jesus projetou para os adolescentes, para mim e para você. O que é ser homem de verdade? Pastor Marcos Tedesco já falou. É alguém que segue o modelo de Cristo. Jesus foi homem com H maiúsculo. Por quê? Porque ele agradava ao coração do Pai. Ele entendeu o seu propósito. Ele entendeu que ele tinha que prover o suficiente para os seus discípulos. Ele os protegeu e ele seguiu a sua missão. Dê a um homem uma missão e você vai ver o resultado. Isso é ser homem. Foco, objetivo. Por isso que Satanás trabalha muito no campo das distrações. Ele quer distrair para que você esteja fora do seu foco. E o que mais se vê hoje é o homem distraído com coisa que não deve. Irmãos, isso está na página 176 do livro do Discipulado para o Brasil. O adolescente atual, ele é imerso na hiperconexão. Ele está conectado o dia inteiro, isso nós já falamos. Ele está o tempo todo conectado a alguma coisa. Então, ele tem uma baixa tolerância a estímulos. Se eu pego esse material, quando vier em formato de livro, e vou chegar para eles e dizer assim, querido, abra a página número 11. Hoje nós vamos falar sobre entrando na forja dos valentes. Lê para mim o primeiro tópico. Você acha que ele vai ter interesse, sendo que nós mesmos não estamos transmitindo interesse? Não vai. O pastor Marcos Tedesco, que nos antecedeu, falou muito bem sobre isso. Nós temos que saber utilizar a metodologia correta. Mas qual que é a metodologia específica para adolescente? Quem aqui já usa inteligência artificial? Levanta a mão. Um bom número de pessoas, mas ainda não todos. Queridos, uma vez se falasse em internet, no início dos anos 2000, era poucas pessoas que tinham acesso. Hoje, é indispensável. Tem pessoas aqui, colegas meus de trabalho, dos adolescentes aqui, que trabalham home office. E são pessoas gerentes de projetos de empresas grandes. Ou seja, hoje não tem como trabalhar sem internet. É uma realidade. Então, trabalhar com inteligência artificial, redes sociais, é algo fundamental para você que é líder. Então, sempre esteja ligado às redes sociais. É um conselho pessoal que eu estou te dando. Não fique de fora. Não estou dizendo para você mergulhar juntamente com eles e se afundar. Não, eu estou pesquisando aqui, daí fico o dia inteiro assistindo Reels. Não, não é isso. Eu quero que você esteja antenado no que eles estão ligados. Para você falar sempre a mesma linguagem. Então, o método do Valentes, ele é trabalhado igual a cabeça de um homem. Quer ver, ó, como que funciona a cabeça de um homem? Abra a tua página, na página do nosso livro modelo, ali do pré-lançamento. Ó, 12, 13, 14 e 15. Página 12 ali, ó. Encontro 1. Esse é o modelo que vai ser a lição do professor e do aluno. Como que funciona a cabeça do homem? A gente diz que
Quando a gente está distraído, a gente está na caixinha do nada. Como que funciona a cabeça do homem? Caixinhas. Ou seja, como é que eu vou fragmentar o conteúdo teologicamente correto, denso, mas também palatável ao adolescente? Eu vou trabalhar em blocos. Está vendo ali? Espada do valente é um bloco. Depois, chamada à batalha é outro bloco. Nós estamos trabalhando de forma fragmentada para que ele entenda. Opa, então isso aqui significa isso. Agora isso aqui significa isso. Nós vamos ocupando várias caixinhas na cabeça do adolescente. Aí ele vai entender o conteúdo, porque no final você conecta todas essas caixinhas. Amém? Então, hiperconexão é um desafio. Excesso de estímulos. Ele está o dia inteiro vendo vídeo. Não, ele vai ler a Bíblia mesmo. Querido, ele vai ver a Bíblia no celular e só porque o aplicativo notifica. Às vezes ele só olha ali qual o texto que é na notificação e já recolhe. Nós temos que entender que não é um monólogo que vai fazer eles entenderem as coisas. Eu não posso empurrar a goela abaixo. Então, aulas extensas, chatas, não vai funcionar. A gente já está sofrido depois de um dia inteiro. Imagine um adolescente, cara. Não vai dar certo. Então vamos trabalhar em cima da nossa temática. Qual que é a maior referência que a gente tem? Jesus Cristo. Ponto final. A métrica é o caráter de Jesus. É alcançável? Se nós ficarmos olhando para ele, sim. Agora, se eu nem me esforçar para isso, não adianta. E como muito bem falaram anteriormente, o exemplo arrasta. Não adianta, vai ter uma lição aqui, que nós vamos falar sobre dinheiro. Não adianta eu falar para o adolescente ser um bom administrador, sendo que eu sou um péssimo administrador. Você está entendendo a importância do conteúdo? Primeiro fala com você. Não, isso aqui você tem que saber administrar bem os teus recursos e tal. Daí ele vai olhar o líder sofrido, devendo para Jota, entendeu? O exemplo arrasta. Você tem que se esforçar para ser um referencial a eles, e quando você transmitir, as suas palavras têm um peso. Por que Jesus arrastava multidões? Porque Jesus tinha exemplo daquilo que ele falava. Modelo de santidade e retidão. É isso que eu quero trabalhar. Mas então por que tem essa atmosfera de soldado, de valente, de espada, escudo? Irmãos, pérola, mulher. Homem, soldado. Identidade não é só uma questão teórica, não, é a identidade de Cristo. Então todo mundo vai começar a andar de vestimento igual de Jesus? Não, nós estamos falando de postura. Jesus tinha uma postura. Os valentes de Davi tiveram uma transformação de uma postura de um homem frágil, endividado, emocionalmente instável, frustrado, para homens valentes, corajosos. Qual que é a ideia? Eu preciso imprimir neles uma identidade de valentia, mas não de violência. O que eles chamam de masculinidade tóxica, na verdade, nós não devemos incentivá-los à violência. Então a postura que nós queremos é a inspiração nos valentes de Davi, mas falando do princípio da disciplina, da honra e princípios inegociáveis. Você está entendendo? Você vai falar sobre corrupção? Não, hoje vamos falar sobre dinheiro, então existe a possibilidade da corrupção. Qual é a postura que nós adotamos? Não sermos corruptos. Que formas que tem de ser corrupto? Você tem que pesquisar, vai atrás, usa exemplos que eles conhecem, exemplos comuns, e fala, isso aqui é um exemplo bom, isso aqui é um exemplo negativo. Traga sempre para a realidade do adolescente. Isso é muito importante. Então a atmosfera de soldado, eu repito, não é para incitar eles a trazer uma espada para o culto. Não é para o adolescente vir vestido com uma armadura de couro que ele fez em casa para imitar um cosplay de Davi. Não. A ideia é que ele entenda a postura de disciplina e honra. Quais são os elementos visuais que nós temos? Olha só, isso para você que acha que nós não estamos acompanhando, está na página 178. Por que nós escolhemos duas espadas? A ideia é que simule as costas do soldado. São duas espadas nas costas do soldado. O primeiro projeto era que o adolescente tivesse uma espada e o líder tivesse duas na capa, para diferenciar bem. Mas duas ficou no modelo legal. Por que uma tem a espada amarela e a outra tem a espada vermelha? Não é isso que você está pensando.
Amarelo, ele está comunicando vida, está comunicando energia, está comunicando vitalidade. Que é o que o adolescente tem. É um adolescente ansioso, ele é rápido, ele tem um raciocínio lógico rápido. Então, inocência é uma cor amarela, entendeu? O líder já está numa cor avermelhada, porque a espada dele está mais sofrida de tanto lutar. Ele já tem marcas de batalhas. Então, isso tudo que eu estou falando está dentro do campo da psicologia das cores. Quem assistiu divertidamente sabe do que eu estou falando. Psicologia das cores. O adolescente tem que olhar e identificar. Olhou e identificou. E por que os elementos internos, então, são utilizados na cor de couro, né? Parece um couro, e dentro ele parece um papel antigo. Porque nós queremos remeter a um caderno de anotações antigo. A ideia, ele vai ser todo colorido, não vai ser um material em preto e branco, vai ser todo colorido. Por quê? Porque eu quero que eles olhem para aquilo e tenham uma ideia de que são valores antigos que eu não posso negociar. Existe o velho e existe o antigo. Alguém sabe a diferença do velho e do antigo? O que é uma coisa velha? Datado? Desgastado. Algo velho. Mais alguma ideia? Rasgado? Isso. Mas o que é antigo? É algo que tem valor. É de uma outra época, mas que não perdeu o seu valor, muito pelo contrário. Então os valores que nós queremos trazer aos adolescentes é o quê? São valores antigos, não velhos. Você está entendendo a diferença? É a diferença entre aquele Fusca todo quebrado, velho, que ninguém dá nada. Aí o cara vai lá, restaura, faz um trabalho bonito e vende por 50 mil reais um Fusca e o cara ainda paga 60. O que é isso? É um carro que virou um carro antigo, porque restaurou o valor. Você está pregando a Bíblia. A Bíblia tem 2000 anos. Ela é antiga, ela não é velha, porque os seus valores não perderam propósito. Amém? Qual que é a estrutura do conteúdo? Vamos lá, vamos ser bem objetivo. Página 12 do nosso pequeno demonstrativo. Vai começar com o título. Sempre o título vai ser aquele papelzinho de cima. Do lado sempre vai ter uma ilustração que remete ao que nós estamos falando. Então, entrando na Forja dos Valentes, vocês estão recebendo gratuitamente o primeiro capítulo do Valentes, que é Entrando na Forja dos Valentes. É a introdução ao conteúdo geral. A espada do valente nada mais é do que o versículo-chave que você vai utilizar para que você possa expor o conteúdo. Não trabalhamos sem base bíblica. Tudo tem que ter Bíblia. Quando você vai para o lado direito, você vai ver a chamada à batalha. Antes de você lutar, você tem o chamado. É a introdução do conteúdo. A introdução é o chamado à batalha. É um parágrafo de abertura com a linguagem direta. Se você reparar, nós estamos ali, ó. Olha o que diz no chamado à batalha ali na página 12. Você já ouviu que homens não nascem prontos, mas são forjados? Pois é. Para o menino tornar-se homem de verdade, ele precisa passar por um processo de amadurecimento. Nesse encontro, vamos descobrir como Deus forja homens corajosos, leais e honrados, como foram os valentes de Davi. Pronto, ele já sabe do que se trata, ele já entende qual é o conteúdo que eu vou descrever. Pronto, chamado à batalha, é a introdução do conteúdo. Próximo, fornalha da verdade. A fornalha da verdade nada mais é do que o conteúdo em si. É a base bíblica baseado no texto que nós lemos anteriormente na espada do valente. Então, o que realmente forja um valente? Aí ele vai ler que na antiga arte da forja era feito todo um trabalho em cima do metal até virar uma arma, uma ferramenta. Aí ele dá o exemplo bíblico. Esse exemplo bíblico, ele vai falar sobre Davi, 1 Samuel capítulo 22 e 2. Aí ele cita alguns valentes de Davi. E esse, basicamente, é o conteúdo que você vai explicar durante o tempo que você escolher com os seus adolescentes. Qual é o tempo indicado para os valentes? Falamos aqui que o tempo médio de retenção de atenção é 15 minutos. Mas 15 minutos você nem lê. 15 minutos
é o tempo de você fazer uma introdução legal para que eles não esqueçam daquele encontro. Não chame de aula. Não é aula. É encontro. Galera, nós temos um encontro aqui na próxima quinta-feira, 19h30, na sala dos adolescentes. Encontro, não fala aula. Eles já têm aula o dia inteiro. Se fala que vai ter aula, que vai ter leitura, eles não vêm. Use estratégia. Do grego, estratégia. Seja inteligente. Não é aula. Amém? Próxima etapa. Treinamento de guerra. Meu Deus. O que é o treinamento de guerra? É a fatídica pergunta que ele vai fazer depois que você explicar tudo que estava na Bíblia e quem eram os valentes de Davi. Estou usando o exemplo da primeira aula aqui. Terminou aquele bloco, tal. O que eu faço com isso? Né? Já teve aquelas pregações ou aquelas mensagens que o pregador falou tão bonito e foi para o grego, foi para o aramaico, e aí terminou e não aplicou o que ele pregou? Aí você olha para ele e fala assim, o que eu faço com isso que ele falou? Eu não entendi para que isso serviu para mim. Nós entendemos que tudo tem que ter uma aplicação. O adolescente tem que sair dali com uma missão. Ele tem que saber o que ele tem que fazer ao sair dali. Então, o treinamento de guerra são as aplicações espirituais que mostram como viver o princípio bíblico na prática da fé diária. É a aplicação espiritual. Eu tenho que sair daqui entendendo, olha só, treinamento de guerra da página que nós estamos ali, ó, o tópico 4. A forja espiritual que Deus faz conosco é parecida com a forja de metal. Aquecimento são as provações. Modelagem é a palavra e oração. Reaquecimento é o arrependimento. Você tem ali todos os processos de uma forja. Ele tem que fazer o comparativo do texto e da vida dele. Do texto e da vida dele. E o arsenal do valente? É a aplicação do dia a dia na vida dele. São princípios dentro da masculinidade que ele tem que sair dali fazendo. Olha só, ser um valente também significa assumir responsabilidades. Vamos ao checklist do que é a responsabilidade? Ajudar em casa sem que mandem. Ponto. Aí você já tem um desafio tremendo, né? Porque se a mãe não manda, o cara não arruma a cama de jeito nenhum. Ser um exemplo na escola. Honrar pai e mãe. Você está entendendo a diferença? Em cima, princípios de comparação com o conteúdo. Metodologia de comparativo. Aqui, prática, dia a dia. A gente tem que, às vezes, tem que ser ao pé da letra para o homem. Não, vá lá e faça isso. Ou seja, nós estamos falando para adolescentes, meninos, que muitas vezes são distraídos o dia inteiro. Então, tem que ser uma ordem direta. Muitas vezes, as mulheres esperam isso da gente. Uma mensagem intrínseca, né? Às vezes, deixa no ar. Eu vou ver se ele vai me reparar. E às vezes a cabeça dele está pensando, meu Deus, mas por que o Goku deu a semente dos deuses para o céu? Né? O cara está pensando no Dragon Ball e ela achando que vai trazer uma mensagem subliminar. Homem, entende ao pé da letra. Estou falando a verdade ou não estou? Amém? O Espírito Santo está tocando ali, ó. Falei no Dragon Ball, a piazada já ficou animada ali, ó. Vamos seguir. Todo mundo está conseguindo entender aqui, amém? Quantos aqui já assistiram Dragon Ball, amém? Opa, tem gente que não gosta. Missão da semana. Tá, mas você já não passou para eles o que eles tinham que fazer? Honrar pai e mãe, ir bem na escola? A missão da semana é um desafio específico. É um desafio prático específico que você vai cobrar no próximo encontro. Sabia disso? Você que vai ser o professor, que vai ser o mestre da forja. Bonito, né? O mestre da forja. Você é que vai cobrar a missão que foi dada na semana passada. Tá entendendo? Olha só. Desafio. Tá lá na página 15. Escreva no seu diário do valente quais são as áreas da sua vida que precisam entrar na forja de Deus. Olha aí, ó, é só escrever. O cara pode escrever na mesma hora. Aonde que estão as anotações do valente? Nesse modelo demonstrativo é a segunda página. Está aqui no comecinho. Ó, essas são as anotações do valente. O que tem nessas anotações do valente? Tem um espaço muito claro chamado anotações do valente. O versículo para ele memorizar, para ele escrever
Ah, mas por que ainda a gente escreve na escola? Por que eu tenho que escrever? Por que me dão caneta para anotar? Queridos, eu entendi isso depois de muito tempo. O fato de você escrever não é porque você vai ler depois. É que quando você escreve aqui, você está escrevendo aqui, ó. Guarda isso na tua cabeça. Você anota, não é para ler depois, você anota é para registrar na tua cabeça. Pegou o mistério? Por isso que a gente anota as coisas. Às vezes é para consulta, quando é uma coisa extensa, lista de compras, checklist e tudo mais. Mas aqui, ele vai escrever o versículo para ele memorizar. Escrevendo, ele lembra. Aplicação. Aqui a gente está direcionando o que ele precisa fazer. Como estou em relação ao que eu aprendi? O que eu preciso fazer para melhorar? E no final ele faz um juramento. Eu me comprometo a partir de hoje fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. Está entendendo? As anotações é para trazer ele para um campo de prática. Para ele mesmo se cobrar daquilo que ele está fazendo. É por isso que nós temos o campo de anotações. Ele está vinculado à missão da semana. O toque da trombeta, voltando à página 15, o toque da trombeta é a conclusão do conteúdo. Quando se tem o toque da trombeta, é o momento de partir para a batalha. É o momento de você avançar. Isso é conclusão. Eu preciso finalizar o conteúdo sabendo que ele entendeu o que eu estou falando. Você vai chegar no final e vai perguntar para ele. Você entendeu? Às vezes se perguntar diretamente assim, ele vai... Hã? Né? Demora um pouquinho, é Lentium 4, né, o processador. Mas vai dar tudo certo. O toque da trombeta é a revisão de tudo que nós fizemos, mas também é você mostrar que tudo aquilo tem a ver com ele. O final, o objetivo é que ele seja uma pessoa melhor. A adaga do valente já é algo só do professor. Quer ver? Ó? Página 15, ó, missão da semana, toque da trombeta, adaga do valente. Tem coisa que só está na lição do mestre, que não está na lição do aluno. Quer um exemplo? Ó? Objetivos do encontro. Aonde que está isso? Tem um segredo aqui. Ó. Página 11. Isso só a lição do professor vai ter. O objetivo do encontro. Você vai ter um direcionamento didático. O objetivo do encontro. Declara com clareza o propósito central da lição. O que o discipulador espera que o adolescente compreenda. Tem coisas que vai ter só na tua lição para você ter um direcionamento didático. Primeira coisa é o objetivo. Não fuja do objetivo. Começou falando daquele conteúdo... Não viaja para outros lados. Toma cuidado para o TDAH não tomar conta de você. Sempre lembra do objetivo. Não saia do foco. Ilustração prática. Jesus foi o maior professor de todos os tempos, porque ele ensinava verdades espirituais. Ele ensinava como era o reino dos céus através de parábolas. Jesus ensinava por parábolas. Então, uma ilustração é a melhor coisa que tem. Na página 11 ali, ó, ilustração prática. A faca de churrasco do pai. Todo mundo, todos os adolescentes ali vão conhecer a faca de churrasco do pai. O que a faca do churrasco do pai vai me ensinar? Você vai trabalhar com elementos visuais e do dia a dia deles. É que nem o pastor Ted falou. O barquinho não vai fazer sentido para quem mora na cidade. O carro não vai fazer sentido para quem mora lá nos ribeirinhos. Está entendendo? Eu preciso trazer para a realidade do adolescente. Esses dias lá nos adolescentes a gente estava trabalhando sobre o Superman. Não é heresia não. A gente estava trabalhando o perfil do Superman e o que esse perfil pode nos ensinar. Mas o foco era falar da identidade de Cristo, a figura de Cristo. Sempre tem uma ilustração. Isso ajuda eles a fixar o conteúdo. Dinâmica sugerida. Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, já que eu tenho que ser dinâmico, eu não faço ideia do que eu vou ensinar para eles. Nós temos em cada lição de mestre uma dinâmica sugerida. Se você tem outra ideia, não tem problema. Mas você pode sugerir. A gente sugere para você que você possa fazer uma dinâmica como essa. Por exemplo, aqui, ó. Dinâmica sugerida, o papel amassado. O material que você precisa, meu Deus, é uma folha de papel A4 para cada aluno. Todo mundo consegue fazer isso. Como fazer? Entregue uma folha em branco a cada adolescente. Peça que amasse o papel com força até ficar enrugado. Agora mandar desamassar e tentar deixar a folha mais lisa. Pergunte.
Ela voltou a ser como antes? Ainda tem marcas. Então, cada dinâmica tem uma sugestão e uma aplicação. Aí você pode colocar a dinâmica no ponto do encontro que você quiser. Quero fazer no começo. Não, vou fazer no começo para ninguém sair daqui distraído. Se você sabe que eles são distraidinhos, faz no começo. Não. O começo foi muito legal, eu já fiz a introdução. Eu quero fazer no meio do processo. Faz no meio do processo. Encaixa a dinâmica onde você acha melhor. Não, eles estão mais distraídos dos 15 minutos para depois. Quando der 20 minutos eu faço a dinâmica. É livre, mas você pode seguir um fluxo didático bacana. A adaga do valente é a frase de impacto, de citação de algum outro autor. Nós nos embasamos em autores que têm a mesma linha de pensamento da nossa Assembleia de Deus. Então, sempre vai ter uma adaga do valente que vai favorecer você a citar um autor, seja um autor de um livro, uma obra muito conhecida. A adaga do valente da primeira lição é o próprio John Bunyan, do livro O Peregrino. Olha só. A adaga do valente que você pode citar para eles é a seguinte: embora o caminho seja perigoso e difícil, ainda assim é o caminho certo. E aquele que a trilha chegará ao seu destino. John Bunyan, O Peregrino. E ali já tem mais uma aplicação em cima daquela citação. Então a adaga do valente é uma citação. A adaga é o quê? É uma arma rápida. É uma arma de combate corpo a corpo. É uma citação rápida. É um pá. Entendeu? Todo soldado tinha uma adaga. O Rambo tem sua faca. Você tem que ter uma citação. Você tem que ter algo preparado naquele momento. Água mole em pedra dura. Não faz isso. A lição ali tem tudo prontinho para você. Os pergaminhos do valente. E aqui encerra-se essa última parte. Indicação de livro. Nós somos a geração que menos lê. Precisa-se de uma indicação de leitura para os meninos. A gente é sofrido na leitura, meus irmãos. Tem que ler mais. Isso é muito importante. Você tem que ler mais. Eu tenho que ler mais. Os adolescentes têm que ler mais. Porque se a gente não fizer isso, eles vão começar a obter informações de outros lugares. Vai buscar outras fontes. É difícil leitura? Claro que é. Baixíssimo índice de dopamina. Eles querem é ficar vendo vídeo. Mas nem só de vídeo viverá o homem. A gente precisa ter solidificação de conteúdo. Você sempre vai indicar um livro. Sempre vai indicar uma obra. Nesse caso aqui, é o próprio Peregrino do John Bunyan, que tem lá na CPAD. Olha que bacana. Se você quiser, você pode fazer encomenda de um livro, compra o livro e sorteia entre os alunos, entre os adolescentes. Ou dá algum jeito no final ali do primeiro módulo e você vai conseguir trazer um brinde, alguma coisa. Sempre que você traz alguma coisa, você motiva eles a voltar. Entendeu? Aí começa legal na primeira lição, primeira aula, primeiro encontro. Segunda, terceiro, quarto, quinto, e vai decaindo. Você vê que o pessoal não vem mais. Às vezes é porque está faltando um incentivo. Está faltando um brinde, está faltando alguma coisa. Então a dica que eu dou é, se você puder, traz alguma coisinha para eles. Quer que eles mantenham frequência? Eu não indico todo dia. Mas a irmã já pegou ali o negócio. Ó. A irmã já pegou o mistério lá atrás. Traz uma cuca, um bolo, um salgadinho. Porque aonde tiver 2 ou 3, ali é sinal de que tem comida. Traz comida que eles vêm. Pode ter certeza. Traz comida, mas também traz brinde, traz livro. Invista nos seus meninos. E a conclusão do nosso conteúdo aqui, de forma geral. O conteúdo desse material é rico, meus irmãos. Tem muita coisa ali. Só para os irmãos terem uma ideia. Vou voltar aqui, ó, só para você dar uma olhadinha na páginas 8 e 9 da demonstração. Quanto tempo de encontro nós temos no total desse curso Valentes? São 4 módulos. Imagine que você faz um por semana. Cada módulo é 1 mês. Olha só. O primeiro módulo são os fundamentos do valente. Tudo que ele precisa aprender para ser um homem. Princípios básicos da hombridade. Entrando na forja dos valentes. Identidade pentecostal. Somos uma igreja pentecostal. Oração. Leitura bíblica.
Esse é o primeiro módulo. Qual que é o segundo? Quais são as lutas internas que a gente tem? O que um homem enfrenta? Primeiro, puberdade. Aí você já vai ter campo para trabalhar um monte. Distração e procrastinação. Não, esse aqui eu não vou dar aula essa semana, eu vou dar aula só na outra semana. Pronto, já procrastinou, né? Já morreu o assunto. Insegurança e omissão. O homem frágil é um homem que se omite e é inseguro. Mulher nenhuma que é homem inseguro. Encontro prático. Aqui o negócio vai ficar legal. Servindo em casa com maturidade. Essa aula é prática. Se quiser fazer num ambiente externo, você vai fazer. O negócio é ensinar eles o servir. Servir de alguma forma. Módulo 3. Escolhas, trabalho e responsabilidade. Ensinar sobre a lei da semeadura. Trabalho. O que é isso? Tem gente que nem quer trabalhar, nem sabe o que é trabalho. O homem nasceu com uma missão, frutificar. Isso envolve trabalho. Dinheiro. Não vou nem falar nada. É escravo ou é senhor do dinheiro? Será que você é escravo do dinheiro ou você é senhor do dinheiro? Essa lição pega até a gente adulta, hein? E o encontro prático, finanças e planilhas. O adolescente não sabe nem usar o bloco de nota. Você vai ensinar ele a usar o Excel, vai ensinar ele a usar uma ferramenta para ele controlar atividades, controlar finanças, enfim. Precisa, homem tem que ter controle e organização. Sempre a aula 4 de cada módulo, a 4, a 8, 12 e a 16, são aulas práticas. Você sair do ambiente do encontro tradicional e fazer um encontro externo. No módulo 4, relacionamento, namoro, crush, arroba, é sobre esse o assunto. Resultados ou desculpas. Homem é feito para apresentar resultado. Masculinidade em ação, estilo, postura e honra. Como que um homem se veste? Qual que é a postura de um homem? Não sei. Você vai aprender aqui, vamos ensinar isso aqui. E o último encontro é um dos mais legais. Auto Center. Você vai levar eles para uma mecânica ou uma loja de carros. Você vai ensinar ele como é que faz a troca de óleo. Você vai ensinar eles a trocar um pneu. Você vai ensinar eles a ser homem que troca pneu e não fica chamando seguro para trocar pneu. Você vai ensinar eles a pelo menos botar água dentro do radiador. Você vai ensinar eles isso. Amém? Imagina o cara, 1,90 m, geração Z, esperando chegar um cara para daí trocar o pneu do carro dele. Você olha e você fala, não me representa, não é dos meus. Ou seja, queridos, é necessário. Tudo que está sendo falado aqui é extremamente necessário para o adolescente aprender a ser um homem de verdade. Davi forjou seus valentes. E o Senhor quer usar você para forjar novos valentes. Em breve, nós teremos mais capacitações aqui em Joinville. Em breve, se Deus permitir, teremos ferramentas dentro do trabalho do Valentes. Produtos dentro do trabalho do Valentes. Quem sabe até um RPG, não sei, nós estamos trabalhando em cima disso aí. Eu estou trabalhando em cima desse projeto. Algo de mesa mesmo, nada digital, tudo com tabuleiro, essas coisinhas legais assim, vai ser um negócio bacana. Só que isso é com o tempo, isso precisa ser bem preparado para ser bem aceito, algo profissional. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. Quem acessar hoje o site do Discipulado para o Brasil já tem ali o formulário para você buscar mais informações, fazer o pedido também do material, se você não é de Joinville. Enfim, esse projeto está ganhando corpo, eu tenho certeza que vai ser para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém?